o tema de hoje, como vocês já viram, são os ensinamentos espíritas e desafios atuais. Confesso para vocês que eu planejei umas 3 ou 4 palestras, caminhos, de como a gente poderia conversar, né, sobre isso. Então, é um tema extremamente amplo, porque pega toda a doutrina espírita, né? Então, como num curto espaço de tempo, nós poderíamos trocar algumas ideias e que ensinamentos são esses, né? Como a gente pode extrair, né, para que nos motive a cada vez estudar mais e compreender a doutrina de tal maneira que seja útil para nós e todos aqueles que nós nos relacionamos. Então, depois de várias voltas, nós chegamos a um ponto que eu acredito que possa ser uma grande síntese desses ensinamentos espíritas que a gente quer conversar com vocês. Então, aqui, os principais tópicos que a gente vai abordar e conversar com vocês, o primeiro são os princípios espíritas, né? Que o espiritismo é uma doutrina. A gente sabe que alguns que estão participando dessa nossa conversa não são espíritas, ou estão começando agora, estão nos visitando pela primeira vez. Então, sempre a gente tem uma preocupação de falar do espiritismo como para alguém que nunca viu o espiritismo. Então, de uma forma clara, simples, né, que os motive a compreender e estudar essa doutrina. Então, como uma doutrina, ela tem princípios, tem base. Se nós vamos conversar sobre ensinamentos espíritas com base em seus princípios, né? Senão não seriam ensinamentos espíritas. Depois disso, nós vamos dar uma visão da abrangência dos desafios e atuais na perspectiva espírita, né? Nós vamos basear no trecho do Evangelho, né, mostrando o homem e o mundo. Quer dizer, nós estamos inseridos num contexto que começa bem pequenininho, conosco mesmo, até chegar à humanidade, ao universo, que é a visão espírita do nosso papel. Depois disso, os ensinamentos espíritas, né? Uma síntese feita por Kardec, já nas conclusões do Livro dos Espíritos, onde ele nos coloca as consequências ou os efeitos da compreensão do espiritismo que pode trazer para o nosso dia a dia. E com base nisso que a gente vai conversar um pouco. Depois, então, nós vamos para o sentimento religioso, né? Que é toda a religiosidade que tem na doutrina, não a religião em si, mas o sentimento religioso que Kardec coloca com muita propriedade. Depois disso, nós temos as vicissitudes da vida, são os desafios, são as provas, são as dificuldades, são aqueles ensinamentos que a vida nos traz e que muitas vezes nós não sabemos tirar proveito disso. Então, nós vamos conversar sobre isso também, né, são as vicissitudes da vida. Depois disso, nós vamos buscar algum aprendizado nas relações. Ou seja, que ensinamento espírita nos ajuda nas relações com outra, na família, com o mundo. E, finalmente, nós vamos ver os inevitáveis efeitos do mal, quer dizer, a lei de causa e efeito, que nos dá uma compreensão um pouco melhor dos momentos que nós estamos passando agora, daqueles que já passamos no passado e no futuro também, né? Então, é uma visão que, né, é muito interessante. Então, se a gente fosse aprofundar, nós iríamos conversar durante horas, né? Mas nós vamos fazer uma síntese, né? Porque senão não daria tempo. Mas é uma ideia muito legal. Então, vamos lá para os nossos princípios espíritas, né? Que são os princípios básicos, etc. Então, o primeiro deles é a existência de Deus. Então, se nós queremos tirar ensinamentos espíritas, nós temos de ter como base a existência de Deus. Sem a existência de Deus, a doutrina espírita não existe. Como é que nós vamos compreender outros princípios, outras realidades, a misericórdia, a justiça divina, reencarnação, uma série de outras coisas, sem a existência de Deus? Então, esse é um princípio fundamental que a doutrina nos ensina com a nossa relação com Deus, como poderemos utilizar essa compreensão mais ampla de Deus na visão espírita. Depois disso, a existência e sobrevivência da alma, ou seja, somos espíritos, estamos aqui transitoriamente e não morremos. Quer dizer, deixamos um corpo, mas existimos, continuamos a existir. Então, isso é um ponto muito forte, né, que, bem compreendido, nos dá muita serenidade para lidar em relação à finitude da vida, aos desapegos, tudo aquilo que a existência nos traz, né? Então, esse é um princípio muito importante, doutrinário.
Depois disso, a reencarnação, né? Que são as várias existências, a pré-existência da alma, estamos aqui, mas já tivemos outras vidas, teremos outras futuras. Então, é uma perspectiva interessante de como podemos olhar a nossa existência e termos sempre uma esperança, sempre algo mais para a vida futura. Então, esse é um ponto fundamental que Kardec coloca, inclusive, é como se fosse um dogma, é algo muito forte na doutrina. Então, a base toda doutrinária gira em torno da reencarnação. Para nós nos compreendermos agora, compreendemos o mundo, compreendemos a nossa experiência atual, a reencarnação é fundamental, né? A compreensão dela. Depois disso, temos a comunicabilidade dos espíritos, porque todo o ensinamento que a doutrina nos traz é trazida pelos espíritos desencarnados, né? Kardec coordenou, organizou com muita propriedade, mas os ensinamentos foram transmitidos por aqueles que um dia já estiveram aqui conosco. Então, a comunicabilidade é importante, porque ela vem nos mostrar, né, que a vida continua e como poderemos levar uma vida melhor agora, porque as consequências poderão vir depois também. Finalmente, o outro princípio é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, o mundo que nós estamos, o que vivemos agora, é adequado, é natural ao mundo de provas e expiações que é a Terra. Então, tudo aquilo que ocorre conosco e com o nosso mundo faz parte da nossa natureza humana e da natureza do nosso mundo. Então, vocês veem que todos os ensinamentos espíritas, eles decorrem desses princípios. Então, aí que nós vamos agora buscar uma grande síntese de Kardec, e que coloca, né, o homem no mundo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui é para mostrar a abrangência dos desafios que nós temos agora, né? Não só em relação ao coronavírus, ao isolamento, mas nós sempre vivenciamos esses desafios. Agora, numa situação muito própria, muito particular, como a gente vai ver. Então, que desafios são esses aqui? Então, o primeiro desafio somos nós mesmos, né? Como nós vivemos, como somos. Então, é o indivíduo. Então, é um desafio de cada um. Cada um tem seu desafio muito próprio, muito particular. Mas também tem o desafio das nossas relações, relações com aquele que está próximo de nós, com a nossa família, com os nossos companheiros de trabalho e por aí afora. Então, as relações mais próximas de nós. Depois nós temos um pouco mais amplo, que é a nossa comunidade, comunidade de trabalho, comunidade religiosa, comunidade, né, onde nós vivemos. Então, se amplia um pouco mais os nossos desafios. Depois disso, ampliamos mais ainda, né, que vai para a sociedade. Quer dizer, a sociedade, em particular, o que está vivendo, envolvendo a relação com o Estado, os governantes, infraestrutura, o que nos traz, a cultura, tudo isso envolve, né, esses desafios atuais, e vai mais amplo, e vai para a humanidade, né? Hoje, então, muito mais, quer dizer, a humanidade toda está envolvida numa prova muito semelhante, mas cada um está respondendo da maneira que julga mais adequada. Mas a doutrina vai mais além, quer dizer, a humanidade não se restringe apenas ao planeta Terra, ela vai para o universo. Nós somos únicos. A humanidade, ela abrange vários mundos, vários outros universos, enfim, é um infinito, né, de realidades que nós não temos nem ideia de quanto vai isso. Então, essa síntese desse desafio, nós temos o indivíduo, então, que são aspectos biológicos, a tua saúde, a tua genética, o teu comportamento, tuas atitudes, tua história de vida, de espírito que você já trouxe e que, nesse momento, reflete muitas vezes. Então, nessas horas de testemunho, é que nós mostramos realmente quem somos. Mostramos o nosso lado bom, mas também o nosso lado, muitas vezes, as nossas sombras, né, como gosto de dizer. Temos a nossa família, que são as nossas relações mais próximas, e os vínculos que se desenvolvem em seu núcleo de relações, a escola, o trabalho, amigos, vizinhança, clube e associações. Veja só quanta coisa envolve. Muitas vezes estamos nos relacionando com esses vínculos online, virtual, mas temos relações. Isso, os desafios, é como nós mantemos essas relações, como não nós nos afastarmos daqueles que até então, né, muitas vezes nem valorizávamos essa proximidade física. Agora está mais distante, mas os nossos desafios permanecem. Outros, a comunidade, né, que é pertencer a um grupo com identidade própria. Nós temos o grupo dos tarefeiros, temos grupos de amigos, grupo de clube, grupo de trabalho, temos vários, né, que participamos, né? Então, os encontros sociais, os trabalhos comunitários. A gente vê que hoje isso temos de dar uma outra interpretação, dar uma outra abrangência, porque a situação é diferente agora. E depois que nós passarmos, isso tudo provavelmente vai ter que ser ajustado a uma nova realidade,
que o nosso planeta passa, né? E temos a sociedade, as relações entre as pessoas, entre os grupos sociais, as diferenças sociais, entre as classes sociais. Nós já estamos percebendo isso. Quantos erros nossos do passado estão mostrando agora que deveríamos ser mais solidários, mais fraternos com os outros grupos, que são os que mais sofrem nessas situações tão difíceis. Então, a nossa sociedade hoje, as dificuldades que elas refletem, é exatamente a sociedade que nós construímos, porque ela não foi construída sozinho. Então, o Espiritismo nos coloca também na sociedade. Nós somos responsáveis por estes governantes, pela sociedade que nós temos, pelas diferenças, pelas injustiças, não foi Deus. Né? E a humanidade, quer dizer, as missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Estamos aqui para aprender a fazer o bem, para amar. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade. Então, uma reflexão, isso está na questão 569, né, que nós estamos aqui para contribuir para o progresso. É um termo que Eliana gosta sempre de utilizar, né? Nós somos co-criadores, nós temos uma corresponsabilidade muito grande de fazer o bem ao outro, né? Como tanto Jesus nos colocou. Né? E temos, finalmente, nos nossos desafios, que é o universo. Tudo que nós fazemos no nosso planeta reflete em outros mundos, reflete no universo. Né? Como se coloca, é do átomo ao arcanjo, quer dizer, é algo que vai muito longe, né? Nos nossos desafios. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, o de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Isso aqui é uma mensagem que tem na Sociedade Espírita, da Revista Espírita, de 1867. Então, a gente vê que quando nós colocamos os desafios nossos, temos os desafios atuais, mas esses desafios nós trazemos, nós os enfrentamos desde quando nós encarnamos. Então, nós temos uma responsabilidade que começa conosco mesmo e chega ao universo, porque tudo que nós fazemos reflete o que nós falamos, o que nós pensamos e o que nós agimos. Então, vejo que é uma abrangência muito grande, mas nós vamos dar mais ênfase ao indivíduo, a nós, né? Nessa relação que chega até o universo. Senão, nós não vamos terminar nunca essa conversa. Né? Então, vamos em frente, pessoal. Então, aqui, a síntese desses ensinamentos, que eu achei muito interessante, e uma hora veio na minha mão, provavelmente meus espíritos amigos, que eu fico até constrangido, né, das inspirações que vêm a mim, porque eu não tenho essa base, essa vivência, né, e esse conhecimento para falar de um tema tão amplo e tão complexo. Então, realmente, vem uma inspiração e uma ajuda. Isso consta nas... Opa, perdão. Eu estou aqui e vamos voltar para... Cliquei sem querer aqui. Então, são esses ensinamentos espíritas que nós vamos tomar como base. E consta nas conclusões 7 e 8 do Livro dos Espíritos, né, em que Kardec coloca, antes de chegar aqui, quer dizer, os efeitos, as consequências da compreensão da doutrina, do ponto de vista experimental, de como ciência, de como filosofia, sobre a reflexão dos porquês, e as consequências morais e religiosas, que é a religiosidade espírita. Então, ele fala, depois que nós começamos a compreender e ampliar a compreensão doutrinária, nós temos alguns efeitos espíritas. Esses efeitos que eu selecionei, que poderiam ser outros, né, como os grandes ensinamentos que a doutrina nos traz, é a síntese dos ensinamentos colocadas por Kardec. Né? Então, aqui, o primeiro que tem, eu vou dar um geral, depois a gente vai começar a trabalhar no específico. O primeiro deles é o seguinte, o primeiro e o mais geral, é o de desenvolver o sentimento religioso, até mesmo naquele que, sem ser materialista, seja indiferente às coisas espirituais. Então, eu estou falando em causa própria, né? Um cara que teve uma formação materialista, eu que vos falo, então eu venho aprendendo. Né? Antes, para mim, era tudo muito racional, mas quando você começa a compreender que há um sentido maior, são leis maiores. Você começa a compreender que há um sentido, há uma lógica da existência do espírito. Então, você começa no seu processo de espiritualização, seu processo de olhar um pouco mais alto, ter mais humildade, né, em relação à criação divina. Então, esse sentimento religioso é você exercitar um pouco mais a humildade e olhar para um horizonte mais amplo. E não ser indiferentes às coisas espirituais. Não é só matéria, não é ser cérebro. A mente vai mais além do cérebro. Tem uma série de reflexões que são feitas
a partir desse sentimento religioso. Então, o sentimento religioso, Kardec coloca o mais importante, com base em todo esse estudo e compreensão. O segundo que Kardec coloca, que é o segundo efeito, né, dessa compreensão, talvez tão geral como o primeiro que ele coloca, é a resignação em face das vicissitudes da vida. Ou seja, perante esse sentimento religioso, ele te dá uma resignação, mais compreensão e firmeza ao enfrentar os desafios que a vida te traz. Por tudo aquilo que ocorre contigo, você sempre vê um sentido maior, tem um aprendizado e um ensinamento, mesmo que às vezes a gente não os compreenda. Então, esse é um segundo efeito muito importante que Kardec nos coloca. O terceiro efeito é o de despertar a indulgência para com os defeitos alheios. É você compreender o outro, amar o outro como ele é, não como se gostaria que fosse. É o exercício pleno do perdão, da tolerância, tão em falta hoje no mundo, na nossa realidade, né? Como se particulariza, como se olha os outros como inimigo, quer dizer, só condenamos e sempre nos julgamos melhores que o outro, como se nós nunca fôssemos cometer ou não cometemos erros. Então, a indulgência é o perdão pleno, é a compreender e aceitar o outro como ele é. Amar ao próximo, nós só podemos praticar quando nós formos indulgentes, que é amar o outro com todas as suas falhas, com todo o mal que ele nos faz. Assim mesmo, nós os amamos. A indulgência é isso, algo muito forte. Finalmente, ele coloca que ele fez mais, ou seja, os efeitos da doutrina nos faz muito mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal. Ou seja, todo o mal que nós fazemos, seja em pensar, em fazer, em falar, sempre tem uma consequência, que é causa e efeito. Nós não estamos sós no mundo, nós vimos que temos relações até com o universo. Então, tudo que nós fazemos causa alguma coisa, tem uma consequência. Então, as consequências, se não forem boas, nós temos de aprender, para não continuarmos provocando sempre aquelas consequências ruins. E, por consequente, a necessidade do bem. Então, aqui essa reflexão, quer dizer, a nossa maior fortaleza para enfrentar todos os vírus da atualidade, não só o coronavírus, mas o vírus social, né? O vírus político, o vírus econômico, o vírus da maldade. Vírus existe à beça. A única forma, a melhor vacina contra esse vírus é o exercício do bem, sendo ético, buscando uma moral maior. Então, é isso que Kardec nos coloca, né, de uma forma muito ampla e muito rica, que a gente poderia explorar bastante. Então, nós vamos escolher, né, escolher alguns tópicos. Eliana, só para controle, você que coordena, até que horas vai a nossa conversa aqui para eu... Ah, você está sem som, né? Até às 8h15 para as 9? 15 para as 9? Meia, né, Ângelo? Antes? 8h30? Um pouquinho antes, 8h30, 8h40, 8h30. 8h30 tá ok. Só para a gente controlar um pouquinho aqui, né? A gente se entusiasma muito, vai longe, e depois, né, vou ter de terminar correndo, né? Então, mas vamos dar aqui o primeiro, vamos aprofundar um primeiro, que é muito rico, né? Que ensinamentos a gente tem? Que sentimento religioso é esse? O que Kardec quer dizer com isso? O que podemos aprender disso, né? Para nos fortalecer, né? Então, vamos aqui no sentimento religioso, que vem nos mostrar, né, que aqui Kardec não coloca religião. E é interessante isso, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto sempre de citar isso, Kardec diz que não importa a crença, a tua religião. Você não precisa nem crer em nada. Você é um materialista, ótimo, faça o bem. Então, o mais importante não é a religião que você professa, que tem várias, mas o bem que você faz com elas. É o bem ao próximo. Então, esse sentimento religioso, ele transcende a religião. Ele transcende a doutrina espírita. É o bem que você faz com ela, pensando no meio maior. E o bem maior é o bem divino. É o amor divino, é o amor pleno. Então, esse é o sentimento religioso que Kardec nos coloca em várias esferas, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho isso, né? Que vem, evidente, né? Isso a gente passa, né? É sobre a existência de Deus, evidente. A primeira questão do Livro dos Espíritos, né? É o que é Deus. Então, a existência de Deus é fundamental. O sentimento religioso, você pode dar o nome que quiser, não importa. Que não tenha nome, que existe algo superior, algo mais sublime, algo que está acima, algo absoluto.
porque nós somos relativos. Então, a existência de Deus nos faz essa reflexão. E quanto mais nós evoluímos, mais sentido tem a existência de Deus, né? E aí, para falar em Deus, no seu significado na doutrina espírita, que todos nós sabemos de cor, que é a primeira questão que está lá, né? Que é Deus? Né? Que é uma pergunta filosófica. Que é Deus? E está na doutrina, e tem outros pensamentos que outros pensadores, Tomás de Aquino, Kant, tem outros que têm a mesma visão, é muito próxima da doutrina espírita, que diz o seguinte: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós repetimos, enquanto espíritas, com muita facilidade, e logo depois alencamos os atributos divinos. Mas vamos refletir um pouco que significado tem quando nós aprofundamos a compreensão sobre a inteligência suprema. Então, a primeira coisa, coloca que é a inteligência. Então, a inteligência, nós somos espíritos. Esse é um atributo do espírito. Então, Deus é um espírito pleno. É um espírito que não tem perispírito, porque ele abrange tudo. Ele é supremo. Não há falha nenhuma. Não há erro nenhum. Tudo que vem dessa inteligência é perfeito. Tudo que vem dessa inteligência é para o bem, é para o amor. Então, veja, essa é a inteligência suprema. Aí tem outra, a causa primária de todas as coisas. Então, tudo que ocorre de uma forma ou de outra é fruto dessa inteligência suprema. Então, é importante te aprofundar. Puxa vida, tudo que ocorre comigo é fruto de Deus? É Deus que está provocando que a humanidade passe agora? Não, são as leis divinas que nós ferimos, é outra coisa. Então, a causa de Deus é quando nós ferimos as leis divinas. Se ferimos as leis divinas, Deus está presente. Se ocorre o mal, é para nós aprendermos a lidar com o bem. Então, nós vamos ver que por trás disso existe a justiça divina, né? Então, é muito interessante, nós sempre refletimos sobre isso. Eu falo, mas será que isso faz parte da minha fé? Porque se fizer parte da minha fé, eu vou ter muita serenidade ao enfrentar tudo aquilo que a vida me traz. Então, é interessante, são reflexões que a gente faz profundas sobre isso, né? Então, aqui são as leis divinas. E Deus, onde é que está? Deus está em tudo. Deus está em suas leis eternas, que não mudam, não se alteram. Leis em diferentes âmbitos. As leis físicas, né? As leis da matéria, mas as leis naturais também, os espirituais. Então, tudo que rege o universo, essa harmonia, essa beleza, esse equilíbrio, né? Faz parte das leis divinas. Então, uma reflexão profunda, né? Se nós colocamos, né, que Deus é o nosso princípio maior, então suas leis são consequências desse princípio. Então, vamos para as leis divinas, né? Então, nas leis divinas, nós vamos selecionar duas, que tem muito a ver com a atualidade agora, né? Que é a lei de conservação e a lei de destruição. A lei de conservação é natural. É a lei que faz com que a gente sobreviva. Nós estamos aqui porque nós podemos preservar a nossa lei. Mas, muitas vezes, nós, para conservarmos a nossa lei, a nossa vida, nós destruímos e matamos o outro. Mas também tem a lei de destruição. Então, se a gente olhar o coronavírus, ele não é um ser enquanto um micro-organismo, mas quando ele se instala, ele se reproduz, é um ser que busca se conservar, tirando muitas vezes a nossa vida, faz parte das leis naturais. Então, é interessante de refletir, né? Como aquele bichinho, aquele ser tão pequeno, que se fosse o tamanho de uma bola de futebol, o coronavírus, o Maracanã seria da metade daqui para a Lua em anos-luz. Só para a gente ter uma ideia de como um ser tão pequeno causa, né, tanto traumas, tantos aprendizados e ensinamentos no globo, na humanidade. Faz parte da lei de conservação e da lei de destruição. Isso não é um castigo de Deus o que estamos passando agora, faz parte das leis da natureza. Então, essas leis são interessantes, porque elas se contrapõem, elas são antagônicas, elas são leis divinas. Nós, para nos conservarmos, assim como o coronavírus e outros, nós tiramos a vida de outros seres. Nós matamos outros seres, outros princípios inteligentes para nos conservar. Isso está no livro dos Espíritos. E até quando? Enquanto for necessário, porque faz parte da nossa natureza ainda muito primitiva, muito próxima do animal, que tiramos a vida do outro para nos conservarmos.
E muitas vezes, na nossa conservação, nós fazemos mal ao outro. Eu busco a minha conservação, a minha vida, mas tiro a vida do outro, faço mal ao outro. Então, essas leis, elas se contrapõem. Então, elas sozinhas, elas não têm sentido. Então, vamos ver um pouquinho. Então, há um desequilíbrio danado nisso aí. Quer dizer, uma hora ela pende para um lado. Se a destruição for excessiva, ela tira a nossa vida. Mas se a conservação for excessiva, ela também vai destruir demais. E aí fica no jogo de uma balança que só essas duas leis, elas não podem ser perfeitas, porque elas são perfeitas, essas leis. Então, como faz parte das leis divinas, nós vamos ver a outra, como é que elas se explicam, então. Então, a questão 702, que é o instinto de conservação, é uma lei da natureza, é isso que nos faz, é o instinto de conservação. Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Nos é puramente mecânico, e noutros é racional. Então, isso que coloca. Então, é uma lei natural. Todo ser vivo busca a sua vida. Todo ser. Muitas vezes tirando a vida do outro, mas é a lei natural da vida. Então, aqui tem um instinto. Nós, enquanto animais, não tínhamos moral, não tínhamos nada. Era só a nossa conservação, a nossa sobrevivência. Depois vamos evoluindo e essa inteligência vai dominando e direcionando o instinto de uma forma mais saudável, mais cristã, buscando ao bem, olhando para o outro, até chegar à sobrevivência. Então, quanto mais nós evoluímos, quanto mais moral, nós vamos buscando formas mais civilizadas de sobrevivência. A grande reflexão é essa, do ponto de vista nosso, pessoal, do ponto de vista das sociedades. Cada sociedade busca a sobrevivência daqueles que vivem naquela sociedade. Poluem, né? Não se importam com as outras nações. O que é isso? É o instinto, mas que ainda é uma visão muito egoística, muito fechada para cada nação. Vai haver um dia, quem sabe, que nós vamos tirar as fronteiras da nação. Que nação é essa? A nação humana. Então, quando olharmos a nação humana, não vamos ter mais fronteiras, não vamos ter mais problemas de imigrantes, preconceitos, uma série de coisas, como se só aqueles que têm a possibilidade é que são os privilegiados. É uma reflexão que fica na conservação. Mas tem a destruição também, né? É a lei da natureza, ser uma lei da natureza. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Então, nós precisamos, essa destruição a uma renovação, a novos ares, né? O que chamar de destruição não passa de uma transformação. O que a humanidade passa agora nessa perspectiva é uma transformação. O que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos, faz parte da lei natural, faz parte, né, das leis divinas, o que nós estamos passando agora. Não é nenhum castigo de Deus, não é o fim de mundo, não é o juízo final, não. Nós estamos aprendendo, evoluindo com isso, como sempre, em outras pandemias, em outras fases tão críticas que a humanidade já passou. Então, aqui é a destruição, é o fim, é a morte, a finitude, que nós temos de ter um outro olhar para isso. Destruímos, mas essa destruição se transforma, né? Ela melhora, e ao se transformar, então, ela se renova. Então, cada vez mais, por isso que chega num momento que nós deixamos esse mundo para nos transformar, para renovarmos e voltarmos com mais energia, com novas perspectivas. Então, a gente tem que ter esse olhar para tudo aquilo que nós nos apegamos tanto, né? E muitas vezes não sabemos ver que fazemos parte dessa transformação. Então, vejo que essas leis são tão importantes e necessárias, mas elas, por si só, elas se anulam, são antagônicas. E já imaginou a humanidade, se cada um de nós pensássemos assim, eu vou lutar, vou matar o outro para sobreviver, minha sobrevivência? Não, não pode. Então, precisa ter uma lei maior, ou algo mais das leis divinas. Então, aqui que a gente vê que a lei de amor, justiça e caridade. Precisa ter o amor. Né? A justiça sozinha ela é muito cruel, precisa ter o amor. Mas o amor também, se não for colocado em prática, fica só no pieguismo, nas orações, e não tem boa ação nenhuma. Não. A caridade é o amor na prática, é a extensão do amor, é a prática do amor. Então, é esta justiça que é a lei divina e que nós estudamos nas leis morais. Então, essa justiça, ela vem causar um equilíbrio
Então, nós vamos ter um equilíbrio entre a conservação, a destruição, né? E aí a gente vê que há um sentido maior, quer dizer, que nós não estamos sós, que aí a gente precisa, quem sabe, um dia compreender melhor toda essa existência de Deus e quanto é rica, quanto é importante. Então, aqui a gente quis mostrar essa síntese, né, para mostrar que, né, tudo isso faz parte, né, das leis divinas. Então, aqui, só para a gente aprofundar um pouquinho, que é essa justiça divina, né? Um pouquinho d'água. Eu estou falando muito rápido, tá bom, gente? Eliana, estou falando muito rápido, você que é coordenadora, tá bom? Tá bom. Estou gritando, estou histérico? Não, estou direitinho? Não. Tá bom. Estou viajando na maionese? Não. Não, continua. Tá certo. Eu pergunto para ela agora, porque depois ela fala para mim, você foi assim, então já estou pedindo que ela fale agora. Em respaldo. Tá bom, gente. Então vamos, né? Vamos ver. Porque, então a gente tem que ficar mais tranquilo, gente. Aí são os testemunhos da fé nessa hora. É quando aperta o calo, quando está tudo bom, é mole. Então, é nessas horas que a gente tem de olhar mais amplo, olhar mais alto e ser humilde. Seja feita a sua vontade, se submeta. E a justiça divina, ela nos traz isso, ela sinaliza isso, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E olha só que coisa. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. Nós temos meios de cura, nós temos a ciência, nós temos os médicos. O mundo evoluiu e evolui enfrentando. A gente está vendo a vacina que está para chegar, as formas que nós estamos encontrando de dar saídas e soluções para o que a vida nos traz agora. Então, né, Deus nos permite, nos dá essa possibilidade. A esse respeito, a sua solicitude em conformidade com o instinto de conservação, olha só, indica que é dever nosso procurar meios e aplicá-los. Não é ficar deitado em berço esplêndido, eu tenho de reagir, eu tenho de lutar, eu tenho de cada dia dar um sentido novo que me motive e mobilize. Não posso me entregar. Isso é responsabilidade de cada um, porque cada um é que vai enfrentar essa situação. Não é o outro. Não é o padre, não é o médico, não, somos nós. Nós buscamos ajuda, mas se nós não soubermos lidar com aquilo que a vida nos traz, então é nosso dever lutar e procurar os meios, cada um no seu papel. É o médico, é o professor, é o educador, é o espírito, é o pai, a mãe, a família. Cada um tem uma responsabilidade, porque senão nós iríamos reencarnar para quê? É nessa hora que nós podemos ser úteis, mostrar aquilo que nós temos de melhor para dar ao outro. Então, é nosso dever aplicar esses meios. Nós temos os recursos. Cada um de nós veio com os recursos suficientes, adequados, para termos sucesso nessa reencarnação. Então, é isso que a gente tem sempre em mente. Então, aqui, gente, foi só uma síntese, né, que a gente fez, né, do sentimento religioso, é isso que Kardec nos coloca, né? E vou para outro aqui. Eu só não abro a discussão, porque tem muita gente, a gente não sairia nunca daqui, mas me dá uma vontade enorme, mas não vou abrir, não. Então, aqui são os efeitos, os inevitáveis efeitos do mal, como Kardec coloca lá. Esse é o último, a gente não vai seguir aquela ordem, né? Então, tem consequências, né? Então, a gente vê aqui, que é interessante, isso aqui é uma passagem, né, de um autor que diz o seguinte: desejar-se uma existência cômoda, sem tropeços, sem problemas, não passa de utopia, é ideal, é um sonho, é algo que não é real, é um ideal que eu sonho. Então, é você, às vezes, sonhar muito e não estar com a realidade, ficar só no ideal. Mesmo que a criatura seja possuidora de recursos econômicos sólidos, né? E desfrute de excelente situação social. Ninguém está imune. Todos nós vivemos no mundo e com a nossa natureza humana que estamos sujeitos a isso. Podemos ser ricos, pobres, feios, bonitos, não importa. Todos nós temos as nossas provas, as nossas expiações, os nossos desafios. Ninguém está imune. Então, na realidade, o grande desafio, que é atual, mas não é só atual para nós, nessa visão espírita, é os desafios de sermos espíritos imortais, numa existência finita. Nós temos essa consciência que estamos aqui de passagem, não só na palavra, mas de fato, né? Mas numa
existência finita. Nós somos imortais enquanto espíritos, mas tudo que nós temos de material, né, de recursos físicos, tudo isso é transitório e é finito. Um dia, uma hora, acaba. Vai terminar. Então, essa consciência que é o maior desafio nosso em qualquer situação. Então, isso que faz parte, né, dos nossos desafios. Então, entra nas provas e expiações, que a gente sabe. Né? Provas sempre aquilo para o futuro, expiações são consequências, né, do que nós passamos, né, pelo passado. Consequências de que nós fizemos no passado. Então, aqui é o mundo de provas e expiações do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 14. Né? Então, aqui diz o seguinte, nesses mundos, que é o nosso mundo, né, os espíritos exilados, olha só, têm de lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens. E como, hein? Temos de lutar muito contra isso. E inclemência da natureza, olha como cai, como está tão claro para nós. Nós temos de lutar contra os outros, contra nós mesmos e contra a natureza humana, contra a natureza do mundo em que nós vivemos. Trabalho duplamente penoso, que desenvolve uma só vez as qualidades do coração e da inteligência. Olha só. Então, nós estamos aqui, gente, para aprender com a razão, com o conhecimento intelectual, mas não é suficiente. Temos de aprender com o coração, com os sentimentos, né? Que é a grande asa que faz a gente dar voos mais altos. Então, nós estamos aqui para aprender isso, aprender com a vida, aprender com a inteligência, aprender com a experiência, com a vivência, mas também aprender com os sentimentos, como reagimos, né? Como nós reagimos àquilo que a vida nos traz. Então, é esse duplo aprendizado, por isso estamos aqui, por isso estamos vivenciando essa realidade de agora. É para o coração e para também a mente, para o intelecto. E aí coloca o seguinte: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. O que passamos agora fazem parte das nossas provas. São inerentes à grosseria da nossa natureza material. O nosso corpo adoece. Por mais vitamina que nós tomemos, por mais cuidado que eu tomo, por mais naturalista que eu seja, não faço extravagância nenhuma. E a gente vê pessoas, né, que levam uma vida quase monástica, não faz exagero, são quase santos, entre aspas. De repente adoece e fala: puxa vida, como logo comigo? Eu fiz tudo certinho, nunca fiz nenhum mal, e agora me apareceu algo que eu não sei de onde, eu não mereço isso. Não é que você não merece, faz parte da sua natureza isso. Não que a gente não deva cuidar do corpo e da alma, sim, mas nós temos de lidar com isso. Senão o Chico Xavier não tinha, como ele colocava, 11 doenças. Uma vez perguntaram para ele: Chico, você é fácil, como é que você lida tão bem, né? Aí ele diz: ele começou a relacionar 11. A pessoa ficou chocada. Como é que ele lidava tão bem com aquilo, né? Então, porque ele era saudável. É o conceito de saúde que Emmanuel nos diz de ser saudável. Não é não ser doente, é como você lida com a doença. Que sentimento você lida com aquilo que a vida te traz. Então, ele diz que são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Outros mundos, evidentes. Nós não adoecemos tanto, vivemos mais, a nossa, né, infância é mais rápida, enfim, é outra circunstância, é outro mundo, não é esse. Mas enquanto estivermos nesse, nós temos de aprender e mudar este mundo. Esse mundo somos nós que transformamos. Ficarmos esperando também que o espírito venha de outro mundo para mudar enquanto a gente fica em berço esplêndido. Não, o mundo nós mudamos. Kardec já coloca lá na Gênesis, né, nos tempos que mudam, somos nós mesmos que vamos voltar para mudar aqui. Então, se o mundo está ruim agora, mudamos agora, nós mudamos. É isso que a doutrina nos diz. As paixões e os excessos de toda ordem, sim, semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Trazemos isso de outras vidas e nesta vida também. Não é por isso que nós não vamos cuidar do nosso corpo, nós temos de cuidar dele, né? E aí nós, então, vamos aprender a lidar. Isso são as consequências que nós temos, né, de tudo aquilo que nós passamos ou vivemos ou fizemos nesta vida e em outras vidas, que é o mundo de provas e expiações. Aí, para a gente aprofundar um pouquinho, são as provas e expiações coletivas. Atinge uma aglomeração de indivíduos.
Uma família inteira. Aqui em Obras Póstumas, eu coloquei pela situação que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo provas coletivas, que não é só uma pessoa. Às vezes é uma família inteira que está vivenciando em função dessa situação. Está em Obras Póstumas, viu, gente? Kardec. Uma família inteira. Toda uma cidade, né? Como nós estamos passando. Toda uma nação. Sim. Enquanto estava na China, nós pensávamos que era só coisa de chinês. Ninguém. Aí começou aqui. Não, é só nos bairros chiques, é na alta burguesia. Não, agora está chegando em todo mundo. Ninguém escapa, porque faz parte, né, desse grande ensinamento. Toda uma raça, todos os humanos, todos estamos passando por isso, né? Abatem tanto sobre os bons como sobre os maus. Aquela história que, não, seja bom, não. Não, não. Isso, senão, só morreria os maus, os bons, não. Então, muito cuidado em dizer, olha, ele pegou o coronavírus porque ele era uma pessoa má, sentimento ruim. Não entrem nessa. Não é bem isso, não. Não é bem isso. Então, a gente tem de ter um outro olhar com compaixão por aqueles que contraíram a doença, que pode ser a gente amanhã, um outro nosso. Mas isso faz parte do aprendizado dele e nosso, né? Então, é bom e mal, não seleciona. Assim como os inocentes, como os culpados. Senão, seria uma ótima, né? Se só pegasse aqueles que nós julgamos que mereciam, já imaginou? Era a época da limpeza geral, né? Mas isso não vai acontecer, gente. Isso aí não vai acontecer, não. Então, isso, muita gente que, né, que devia ter ido e não vai no nosso conceito. Não, não, quem somos nós para julgarmos e determinar? Então, isso são as provas de expiações coletivas. E aqui vamos só dar um fechamento legal, eu acho que vem muito aqui, são os desencarnes coletivos, que nós estamos vivenciando também, né? Isso nós tiramos, é interessante, de Ação e Reação de André Luiz. Isso aqui é uma imagem que eu gosto de fazer, muito interessante. Aqui é o nosso mundo Terra, né? E cada balãozinho nosso é um de nós. Cada um de nós é um balão, preso num fiozinho, com uma configuração, com uma cor, com peso, com tamanho. Aqui nós estamos encarnados ainda. E quando nós desencarnamos? A gente estuda quando rompe, não é isso? O cordão fluídico. Quando o espírito já não tem mais vitalidade para conduzir o corpo físico. Então, o que acontece com esses balões? Eles começam a se soltar. Eles começam a subir. Cada um deles vai ao plano, à dimensão espiritual, conforme o seu grau evolutivo. Vão para o socorro espiritual, vão para as colônias espirituais. Cada um de nós. Então, o balãozinho vai, e são os agrupamentos. Aqui são os grandes agrupamentos, né, no plano espiritual. Uma grande tese são as colônias espirituais, porque nós vamos para os afins, nós vamos por algum lugar, nós vamos para aqueles que nós mais nos afinamos. Estou sabendo que os balãozinhos são as colônias, são os agrupamentos que têm afinidade. Só tem que nos desencarnes coletivos, isso sempre ocorre, mas é uma quantidade muito grande, né? A gente está vendo, muitos estão desencarnando ao mesmo tempo, né? Às vezes são 200 pessoas, 400, de um grupo, um hospital, de uma família, né? De uma nação, então é muita coisa. Então, são os desencarnes coletivos. Então, aqui, André Luiz coloca alguns ensinamentos interessantes. A forma de desencarne é a mesma para todos. Todos estão morrendo da mesma forma, digamos, no caso, não é só isso que está se morrendo hoje. É evidente que não, mas da corona, né, através desse vírus, mas estão morrendo de outras formas também, né? Para todos os que tombaram. A morte é diferente para cada um. Então, a forma é a mesma, mas cada um tem um desencarne muito próprio. Cada um tem um desencarne que é só seu, é pessoal. A maneira de vivenciar, como ele se dá, o desmembramento, a evolução, né? o passamento, tudo isso é muito próprio de cada um. O corpo inerte nem sempre significa libertação da alma. A gente vê, né? Muitos ficarão presos ainda ao corpo, presos à matéria, outros mais rápido. Vai depender de cada um, apesar de todos, ao mesmo tempo, terem desencarnados. Ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange o universo. Todos são amparados. Todos que estão desencarnando agora, todos que desencarnarão amanhã, todos têm um amparo divino, têm seus amigos espirituais, são acolhidos, são amparados, ninguém está solto. Então, a misericórdia divina, senão seria o quê? Seria um castigo de Deus. Não, 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 não. Se Jesus já falava, perdoe 70 vezes, né? 70 vezes 7, Deus
É infinito o seu perdão. Então, nós não estamos pagando por nada. Sempre há misericórdia, sempre há o amor e ao acolhimento divino quando nós desencarnamos. Diversas são as origens da provação, apesar de ser da mesma forma, na mesma época ou até no mesmo dia. Para finalizar, no caso de desencarnes coletivos, a influência das equipes espirituais é semelhante ao das equipes encarnadas, ou seja, de apoio e ocorre após o evento. Então, é muito importante isso. E só para a gente finalizar esse ponto, né? Até 8h35, Helena, você falou, só para eu confirmar. 8h35? Tá certo. 8h30. 8h30. Eu me programei para 8h35. 8h30. Vou fazer o possível. Como avaliar as mensagens de espíritos que confirmam os resgates coletivos? Como é que confirmamos? Então, muito cuidado, que vem as mensagens agora aos montes, dizendo quem está desencarnando agora, o coronavírus. Não entrem nessa conversa, porque espírito superior, ele nunca diz data, nunca diz a causa, ele vem nos dar consolo, vem nos dar força para enfrentarmos, vem nos dar ensinamentos, nos dar horizonte e esperança. Então, muito cuidado ao pegar e começar a passar um monte de besteiras e bobagens que vêm com mensagens, muitas vezes, de espíritos superiores. Muito cuidado. Então, o que diz, né, Emmanuel? Consta uma certa vez que Emmanuel disse o seguinte ao médium Chico Xavier. Então, pode ser o maior espírito do mundo que venha trazer tragédias. Cuidado. Se algum dia eu disser algo diferente do que disse Jesus e Kardec, fique com eles e abandone-me. Então, muito cuidado. Se está ferindo a doutrina espírita, se está ferindo esses princípios, que a gente sabe o que é o espírito superior, fiquem, né, com Kardec, e não com esse espírito que vem trazer, às vezes, uma mensagem que não tem nada de útil para a humanidade, para nós. Então, gente, só para nós finalizarmos, né? Eu venho aqui Vou finalizar aqui. Que são os inevitáveis efeitos do mal. Isso aqui é rapidinho, tá, gente? É tudo aquilo que a gente faz, né? Então, desejasse uma existência cômoda, sem tropeços e sem problemas. Ah, não, eu já lhe falei isso. Perdão. Eu já falei, não foi? Não, perdão. Espera aí. É só o final aqui. Perdão. Vamos só fechar aqui. Essa aqui que eu queria fechar rapidinho, que é a indulgência, que é a compreensão. Então, aqui nós vamos ver o seguinte. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim, com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos quase sempre velados. Muito cuidado aos conselhos, seja lá o que for. Está no Evangelho, capítulo 2. E aqui diz o seguinte: quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? Aqui de vós que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Então, muito cuidado nas nossas palavras, nas críticas, em relação lá fora, em relação às nossas relações. E aqui Joana de Anjos diz o seguinte: fora do lar é mais fácil pensarmos somente em nós. Usamos máscaras que favorecem nossos relacionamentos com as outras pessoas para que possamos ser aceitos. É fácil ser indulgente no mundo lá fora, mas agora estamos presos, estamos isolados, estamos com as relações muito próximas, né? Mas é na intimidade da família que demonstramos nossos valores morais e quem realmente somos. Então, a indulgência maior é agora, nos nossos relacionamentos mais próximos. Então, aqui fechando, né, um aprendizado na família, no convívio familiar. Então, nós vamos exercitar a paciência, exercitar o perdão, exercitar a tolerância, exercitar o respeito, exercitar a indulgência para aqueles que estão tão próximos. É amar aquele do jeito que ele é, porque agora nós vamos, na convivência, cada vez aprendendo mais. Pessoal, era isso que eu queria colocar para vocês, de uma forma simples, né, que a gente pode convidá-los, né, ao estudo, à reflexão, porque a doutrina ela nos dá muita segurança, muita tranquilidade. Não é toda, também balançamos, né, e com tudo aquilo que nos traz.